Olá, sejam bem-vindos ao Super Review Time. Eu sou Kapan Katsuragi e, sendo um ávido pesquisador de entretenimento e, especialmente Disney, vez ou outra alguém me pergunta sobre um dos conceitos mais famosos atrelados ao estúdio, as princesas. Essas personagens que muitas vezes ajudaram a moldar o caráter de muita gente têm um lugar especial em seus corações. E não é para menos. O próprio estúdio Disney é basicamente fundamentado em uma princesa, Branca de Neve. O filme de 37 basicamente salvou o estúdio e revolucionou a animação e, de certa forma, o cinema como um todo. Quando o estúdio estava passando por maus bocados de novo, foi Cinderela que o salvou e também foi o marco por dar mais um passo rumo à independência de distribuição disneyana, sendo criada a Walt Disney Records para gerenciar os royalties das músicas. E Bela Adormecida teve o castelo como principal atração na recém-inaugurada Disneyland. E de longe a pergunta mais frequente que eu vejo, não só porque fazem a mim, mas que eu vejo na internet, é se algum personagem específico é uma princesa ou não. E é uma confusão natural e que até sites, quando fazem aquelas coletâneas de fanarts clickbait, eles colocam personagens como Alice e Sininho junto das princesas. Então, eu quero resolver essa questão da forma mais clara possível. Eu não vi ninguém fazer isso na internet brasileira e se alguém tiver feito, dane-se, eu quero fazer a minha versão da explicação. Vamos primeiro dar uma olhada na história da franquia e nas regras que fazem um personagem entrar nesse clube seleto. Para início de conversa, o termo príncipe e princesa vai um pouco além do que a gente está acostumado a ouvir. Além de significar filho ou filha de um rei ou soberano, um príncipe ou princesa também pode ser um chefe de estado de uma micronação, chamadas de principados. Em alguns países é simplesmente um título de nobreza, já que o termo deriva do latim princeps, ou o primeiro. Ao longo da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que, em resumo, uma princesa é alguém que é principal, alguém que tem algum tipo de influência política, econômica, militar ou social dentro de um povo. Não é a descrição que vai ser aplicada no mundo real, porque senão artistas como cantores e escritores seriam príncipes e princesas, de certa forma, e seria até um pouco debatível. Mas, dentro desse contexto, é uma forma bem básica de entender a lógica por trás disso. Enfim, falemos um pouco de história. No início dos anos 2000, Andy Mooney, que tem um dos nomes mais apropriados para sua função, havia acabado de chegar para trabalhar na divisão de licenciamento Disney, a Disney Consumer Products, que hoje tem outro nome que eu estou com muita preguiça de ver. Em uma apresentação de Disney on Ice, ele percebeu que várias garotinhas usavam fantasias de princesas, mas não eram fantasias oficiais, eram fantasias genéricas. Ele notou a demanda e criou a marca Disney Princesses. Com o tempo, foram criando e aprimorando requerimentos para cada personagem entrar na franquia e se tornar uma princesa oficial. Isso tudo é para que você tenha em mente que a marca e o termo Princesa Disney é puramente marketing. É uma marca, é uma franquia e não necessariamente desmerece outras personagens. Só tira elas de um foco que poderia ser mais interessante, mas eu já chego lá. Quais são os requerimentos hoje para ser uma princesa? Primeiro, a personagem tem que ser humana, ou ao menos humanoide, no caso da Ariel. 2. Ela deve ser protagonista ou ter um papel de destaque em um longo animado Disney. 3. Ela não pode ser apresentada em uma sequência. Isso não quer dizer que ela não possa aparecer. Ela pode aparecer, mas ela não pode ser introduzida em uma sequência, como no caso a filha da Ariel, Melody. E 4. Ela precisa nascer realeza, ou casar com realeza, ou realizar um ato de bravura. E há também um outro fator que não é explícito, mas ele pode influenciar muito fortemente a entrada ou saída de um personagem, a bilheteria, mas já falamos disso. As personagens principais da franquia hoje são Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel e Merida. Claro, o requisito de ato de bravura só existe para botar a Mulan no clube, mas se for notar, as outras princesas também fizeram atos de bravura. Cinderela e Branca conseguiram ter resiliência em situações difíceis, como sobreviver na floresta, opressão madrasta e meia-irmãs. Ariel ajudou a matar Úrsula, Bela viu algo de bom em Fera e o amou. Eu acho que matar o Gastão também conta, mas enfim. Jasmine ajudou a aprisionar Jafar, Pocahontas impediu uma guerra, Tiana mandou Facilier para a mansão mal-assombrada, Rapunzel enfrentou a Mother Gothel, Merida salvou sua mãe, bem como restaurou laços familiares, e a Aurora... sei lá, ela cantou bem, dançou bem... Ela dormiu... Ok, a Aurora não fez nada de útil, mas ela tá no clube porque foi criada enquanto o Walt estava vivo.
Alguns personagens estavam na franquia, mas acabaram sendo removidos com o passar do tempo, como Sininho e Esmeralda. Sininho ia acabar ganhando a franquia própria, que inclusive eu ainda tô esperando mais um filme. São muito, muito bons mesmo, se tiver um tempo assista. E Esmeralda... bom, marketing. Digo, em uma época onde cada detalhe de filmes, ainda mais se for animação, pode causar alguma controvérsia, Corcunda de Notre Dame é um daqueles filmes que mais poderiam ser algo disso. A própria natureza da história é algo que não é exatamente apropriado ou próxima das crianças, e uma adaptação disneyana ainda soa estranha para alguns até hoje. Mas lembremos que a franquia Princesas busca dar foco a certas personagens, com certas características, certos atributos, certas qualidades. E Esmeralda faz polidense. Eu não achei nada confirmando, mas a minha teoria é baseada justamente na sensualidade da personagem, fora, como eu falei, as próprias implicações, a natureza da história. Em termos de bilheteria, o filme não fez tão ruim quanto, sei lá, Pocahontas, que é considerado um dos maiores fracassos da renascença Disney. Como eu já mencionei, o filme tem temas mais pesados, como religião e justiça, não são exatamente marketeáveis para criança. De fato, eu nem sei como raios conseguiram fazer jogos e produtos do filme na época. E eu acho, só acho, que ter um personagem fantasiando com Esmeralda enquanto canta Fogo do Inferno não ajuda muito. Outra princesa que talvez se encaixasse nisso é Kida de Atlantis, que tem umas cenas um tanto quanto sugestivas que ela nada com Milo pra achar algum mumble jumble sobre a história de Atlantis ou algo assim, eu sei lá, eu devo ter dormido nessa parte. Mas... Ariel... Não é? Não. O motivo principal mesmo foi realmente a bilheteria. Atlantis é uma história que puxa mais para aventura e ficção científica e menos fantasia, além de ter um marketing mais voltado para meninos do que meninas, ou mesmo a família toda. E, vamos ser sinceros, é um filme bom, mas em termos de roteiro ele é muito meh. Poderia ter sido muito melhor, mas... Gisele de Encantado é uma princesa que chegou até a ser cogitada para entrar, mas um único problema a impediu. Gisele é basicamente Amy Adams. Basicamente, para que ela pudesse existir nos parques, teria que ter a própria Amy Adams como Gisele perambulando pelo parque como qualquer outro face character. Eu pessoalmente não acredito nessa justificativa, já que Mary Poppins é Julie Andrews, Bert é Dick Van Dyke, Jack Sparrow é Johnny Depp, e mesmo assim eles têm face characters no parque. Eu duvido que não tenha uma guria parecida com Amy Adams disposta a trabalhar como Gisele lá. Nala é outra personagem que poderia facilmente entrar, ela preenche tranquilamente todos os pré-requisitos, mas infelizmente ela não é humana. Do ponto de vista de business, eu entendo perfeitamente, já que quando se planeja um produto em massa, planeja-se um padrão, e todas as princesas serem humanas é meio que parte disso, é mais fácil e barato fazer design de embalagens e produtos que não destoem um do outro. Imagina, por exemplo, ter 4 personagens humanos e uma leoa no meio, ia causar uma certa estranheza. Mas eu acho que nas mãos de profissional capacitado e algum tempo, essa dificuldade poderia ser eliminada. Eu não sei porque eu não sou da área e nem sei o que se passa dentro dos escritórios mágicos, mas eu não creio que seja impossível. Um pouco caro, mas não é impossível. Raios, a companhia foi fundada pelo cara que diz que se você pode sonhar, pode fazer. Jane também foi considerada, mas nunca entrou no clubinho, porque... eu literalmente não faço ideia. Ela cumpre todos os requisitos, inclusive o de casar com a realeza, já que o título Rei da Selva é até maior e mais válido do que chefe de uma tribo. E a bilheteria de Tarzan foi até melhor do que a de Pocahontas, então não tem motivo para ela não entrar no clube. Agora, durante a produção desse vídeo, o site Oh My Disney lançou um quiz e em uma das perguntas deu a entender que Diane era uma princesa. Preparação para o futuro? Talvez. Alice é normalmente colocada junto das princesas, mas erroneamente, já que ela nem é realeza, nem casa com a realeza e nem faz nenhum ato de heroísmo. O mais próximo que ela chegou de ser princesa foi em Kingdom Hearts, e há 2 explicações possíveis que eu achei nas minhas pesquisas.
Uma técnica não tinha tempo suficiente no primeiro jogo para contar toda a história de Ariel. Só no segundo jogo que ela vai criar pernas. No primeiro jogo, tinha uma cena que era preciso que todas elas se reunissem fisicamente no mesmo lugar. Então seria praticamente impossível ou muito complicado de justificar isso. Complementar isso, narrativamente Ariel ainda tem um pouco de escuridão no coração, talvez por rebeldia ao pai, e as princesas do coração precisavam ser 100% luz. Eu não tenho como confirmar isso, porque já faz muito tempo que eu joguei, então eu deixo para quem tiver jogado recentemente me responder essa. Megara é um personagem que, eu juro, é quase um crime não fazer parte da franquia. Um das personagens mais interessantes do estúdio, eu diria que mais interessante do que o próprio Hércules. Ela é atrevida, inteligente, mas ela teve um passado trágico e está aprendendo a superar isso. É legitimamente um arco interessante de ver, e a própria execução dela, a animação, a voz, a narrativa, é feita de uma forma supimpa. Mas por que raios ela não é considerada uma princesa? Ela foi co-protagonista, é humana, casou com o filho do rei dos deuses e até teve um ato de bravura ao se sacrificar pelo Hércules. Bom, basicamente o motivo é que o filme teve uma bilheteria fraca, além de ser mais marketeado para meninos. Por outro lado, ela também foi, então, né? Eilon poderia ter entrado, talvez, mas em termos de bilheteria, o Caldeirão Mágico perdeu para Os Ursinhos Carinhosos, o filme. Pois é. Eu acho que o fator idade também conta muito. Ela fisicamente, claramente tem 12 anos, enquanto as outras fisicamente têm entre 16 e 20. Eu sei, na história Branca de Neve tem 14, mas ela é desenhada como se tivesse 16, então tá ok. E se você tem prestado atenção até aqui, notou que eu não mencionei Anna e Elsa de Frozen. Elas cumprem todos os requisitos, então por que elas não estão na linha principal? Bom, sabe como Kida, Meg e Eilon não entram por terem sido fracassos de bilheteria? Frozen foi pelo mesmo motivo, mas ao contrário. O filme arrecadou quase 1 bilhão e 300 mil em bilheteria, fora os quase 5 bilhões em vendas de produtos. Ok, que ajustado pela inflação, Branca de Neve juntou 1,8 bilhão, mais ou devagar. Basicamente, Frozen se tornou sub-franquia das princesas e é tratado como uma marca totalmente diferente. Isso é evidenciado pelos eventos no parque. Por exemplo, houve um evento de coroação da Merida, com a festa, um showzinho, pompa, etc. E sim, isso é real, isso é uma coisa que acontece. Entretanto, para Helena, que não pode ser uma princesa da linha principal porque foi introduzida em uma série de TV, o que fizeram para ela foi uma apresentação, e não uma coroação. Da mesma forma, o evento de Anna e Elsa foi uma apresentação. Moana ainda não teve uma coroação até o momento que eu fechei esse vídeo, e há teorias de que ela vai ter a sua própria coroação quando não conseguir mais vender os produtos por si mesma. Uma forma interessante para exemplificar isso é a linha Little Kingdom, da Hasbro. Ela serve tanto à franquia das princesas quanto a Frozen. E apesar de ser a mesma linha e ter a mesma base de corpo, mesmos acessórios podendo trocar entre si, as cores das embalagens são diferentes, bem como os logotipos, e em um caso curioso que eu presenciei, até o preço é diferente. É praticamente a mesma boneca, com o mesmo número de acessórios, os mesmos modelos, mas o preço é diferente porque são marcas diferentes. Os Super Kalim Brothers perceberam um outro requisito feito como uma piada em Moana, o que toda princesa tem seu parceiro animal. E sim, as princesas oficiais têm animais parceiros e as não oficiais não têm. Exceto que essa teoria não se sustenta muito, já que Gisele tem aquele esquilinho irritante, e Lonely tem aquele desperdício de celulose com a voz do Pato Donald, e Anna e Elsa tem Olaf, e se quiser esticar a baladeira, ainda tem o Sven. Ok que o Sven é mais brother do Chris, mas Anna casa com Chris e teoricamente Sven começa a viver no castelo, então eu acho que conta. Vanellope é um caso interessante, porque ela é humanoide, ela é humana, ela é chamada de princesa de Sugar Rush, mas há alguns problemas que impedem dela entrar na linha principal. Primeiro que, embora ela tenha aparência humana, ela não é humana. Ela é um programa de computador.
Quando você para pra pensar, ela é um amontoado de códigos, de zeros e uns, então é um pouco confuso de você colocar ela como humana. Esse é um motivo fraco, eu concordo. Ela pode ser humana psicologicamente, é isso que importa, né? Eu acredito mais que seja pela aparência fofinha e o tamanho em comparação às outras princesas, como no caso da Enomi. Se bem que, de novo, com um marketing bom, eu não acho que seja muito difícil. Fora que Mas estava a pensar em implantar uma democracia constitucional. Presidente Vanellope von Schweetz. ela é uma ditadora agora. E eu acho que Sally poderia fazer parte das princesas. Ela basicamente se casa com o rei do Halloween e ela também teve algum ato de bravura contra o Oogie Boogie, eu acho, no nome do filme. Mas, né, é uma princesa de época, só aparece entre o Halloween e o Natal, então deixa pra Hot Topic vender mesmo. Agora, o meu problema com a franquia Princesas é porque ela acaba tirando outros personagens do foco principal e acaba até por fazer produtos meio repetitivos. Eu me dei conta disso quando eu vi que tinha um super trunfo de princesas e outro de garotas Disney. O das princesas incluía personagens dos filmes, como Fera, Dunga, Gus, etc. Enquanto o das garotas incluía personagens de outros filmes, como Jessie, Sally e Rainha de Copas. O negócio é que seria muito mais interessante o super trunfo de clássicos Disney, abrangendo uma variedade maior de personagens clássicos e tendo esses decks mais separados, e acabar excluindo personagens importantes e memoráveis como Pinóquio, Peter Pan e Simba. Claro que existe um super trunfo específico Disney, mas olha, isso é um pouco bagunçado. A menos que eles tenham sido desenhados para você juntar todos os três super trunfos num imenso super trunfo. Nesse caso, olha, não é uma má ideia. Enfim, isso reflete em outros produtos, como bonecos e lancheiras. Por exemplo, você tem DVDs e os filmes de, sei lá, Tarzan na Netflix, mas você não tem os bonecos e produtos do Tarzan. Mas antigamente não era tão incomum ter brinquedos de personagens fora de época. Eu mesmo tive o boneco do Tarzan quando tinha 8 anos, e mais ou menos na mesma época eu ganhei bonecos de vida de inseto. Isso deve mais ao fato de que na época demoravam mais para fazer e lançar os filmes, e como não tinha internet, era uma das formas de manter os filmes frescos na mente do público. Eu não sei como é o mercado disso no país de origem, já que eles têm Tsum adoidado, mas aqui é basicamente impossível achar um produto relacionado a Tarzan ou Hércules. De fato, uma vez eu lembro que eu achei uma lancheira da Megara no mercado do meu bairro, mas eu tenho 90% de certeza que era um produto pirata, então nem conta. A marca Princesas é muito, muito mais forte do que isso e eu sinto que ela acaba sufocando outras marcas e filmes Disney que poderiam ser mais interessantes e vendíveis, ao menos em certas regiões. Mas isso sou eu, marmanjo barbado com bucho sanitário reclamando sobre bonequinhos, do que é que eu sei, né? Em resumo, é basicamente por isso que personagens como Megara, Kid, Nala, Enola e Jane não entram no clubinho seleto das princesas. É bom usar esse vídeo como uma referência no futuro, caso eles anunciem uma nova coroação ou mudem as regras. E se você tiver alguma dúvida, você pode aplicar as regras ou pode olhar na Disney Week, que tem um guia bem mais completo, inclusive de outros produtos e aparições em DVDs e coletâneas, onde aparecem outras personagens que não são da franquia. Por exemplo, as cápsulas surpresas da Zuru, que tem personagens como Minnie, Margarida, Sininho e Elsa misturado nas princesas. Até a próxima e se cuidem!